Boa noite, Olá, boa noite, tudo bem? tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Joia, eu estou ouvindo muito bem. Você está me ouvindo? Pronto, tô te ouvindo super bem, Ótimo. Camila. Eu estou sem fone, se precisar eu coloco. Vamos lá, se apresente para meu público, o pessoal te conhecer. Vamos. Primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade, Eurípides, que você está me dando, de mostrar um pouquinho do que eu faço, do meu trabalho, da gente ter essa conversa. Em pleno sabadão à noite, você se dispôs, né, a fazer essa live. Então, agradecer a todos que estão online aqui com a gente, que vai acompanhar o nosso bate-papo e contar um pouco da minha história, né? Eu sou fisioterapeuta, me formei tem mais de 10 anos, sou paulista, fiz toda a minha graduação e minha especialização em São Paulo e já estou em Goiânia há 10 anos. Optei por fazer a dermato funcional, que foi uma área que eu sempre gostei, sempre trabalhei, sempre tive muita proximidade. E quando eu vim para Goiânia, comecei a atender e eu mesma percebi que eu tinha uma deficiência, uma fraqueza muito grande nos músculos do abdômen. Porque eu malhava, eu fazia todos os protocolos que eu tenho na clínica, os aparelhos disponíveis, tratamentos de gordura, flacidez, e eu sempre tinha uma barriguinha saliente. Até a minha irmã brincava muito quando a gente punha vestido de festa mais justo, ela ficava encolhe a barriga, encolhe a barriga. E eu falava, gente, não é possível que eu vou ficar encolhendo minha barriga o tempo inteiro, né? Isso não está correto. E foi aí que eu fui procurar, fui estudar e fui entender da fraqueza desses músculos importantes do core e descobri o exercício hipopressivo. E aí fiz os cursos, fiz as formações, me treinei primeiro, então eu falo que é uma técnica validada por mim mesma, porque eu fiz e realmente quando você treina ele funciona. E hoje eu coloco ele muito na prática clínica, associo muito com os tratamentos e virou uma paixão na minha vida, o LPF. Pronto. LPF, eu confesso para você que até começar a conversar com você, eu não conhecia, tá? Então eu quero que você explique para mim como se eu fosse um leigo mesmo. Pode ir Tá, do básico para o pessoal entender bem o que que se trata. foi conhecer. Tá certo. O marketing hoje está aumentando muito, né, em relação ao LPF. Porém, muita gente não conhece. Muitas amigas que eu tenho realmente não conhecem. O que, que significa LPF? Low Pressure Fitness, que é o exercício de baixa pressão na cavidade abdominal. Exercício hipopressivo, LPF, muita gente conhece como barriga negativa também. É tudo a mesma técnica, tá? O que muda são o nome, os nomes das escolas. Eu escolhi a escola do LPF, a Low Pressure, que ela é na Espanha, porém ela já tem uma formação muito grande aqui no Brasil, então facilita muito na atualização. Esse método ele foi. Camila, o que aquelas dançarinas de dança do ventre conseguem fazer com o abdômen é mais ou menos isso ou não? Mais ou menos, a gente faz o contrário. Eu, quando mais jovem, eu fiz dança do ventre também. Então, assim, a gente mexe muito em músculo do diafragma para fazer a dança do ventre. Porém, a gente não tem essa aspiração visceral, o vácuo abdominal. É justamente o contrário. A gente empurra a barriga, empurra o reto do abdômen. Então, se a gente for ver as dançarinas do ventre, elas têm até um certo... É uma protusão. O abdômen, ele é distendido. Porque a gente faz a força justamente contrária. A gente empurra a parede do abdômen, o reto do abdômen. E no hipopressivo, não, a gente quer justamente o contrário. A gente faz a aspiração visceral para esse músculo vir junto, tonificar e trabalhar toda essa musculatura do core. Mas a gente tem a movimentação do diafragma, tanto na dança do ventre quanto no exercício hipopressivo, certo? Qual que é o princípio? Ele foi desenvolvido na década de 80
derivado da yoga, que vem essa respiração, do exercício hipopressivo vem da yoga, e das posturas do RPG. Então, ele é um exercício super completo, que ele vai trabalhar tanto a parte respiratória, concentração, quanto postural também. Então, a gente trabalha muito propriocepção em paciente, dando os comandos de voz, comandos de toque. É bem importante tudo isso para o paciente começar a entender, ter autoconhecimento do corpo, porque a gente não tem. É ilusão. Você fala, contrai seu músculo reto do abdômen. A gente não tem essa consciência corporal. Então, através dos exercícios, a gente consegue desenvolver, sim, essa consciência corporal para as pessoas. Camila, é excelente você falar, porque eu consigo fazer uma conexão com o biofeedback anorretal, que trabalham certas musculaturas ali que a pessoa nem sabia que existia, né? Então ninguém faz aquele tipo de exercício. Então Sim. acho que está quase casando aí as nossas ideias e até me fazendo pensar se eu não tenho que ter um profissional como você aqui em Brasília, né? Com certeza. É super importante a gente ter essa consciência corporal, porque você tem o biofeedback e você fala para o paciente, contrai a musculatura. E às vezes ele não contrai, que nem quando chega uma paciente para mim com incontinência urinária, com fraqueza do períneo. A gente Pronto. fala, contrai. Ela não O, sabe, às vezes ela contrai o o, abdômen, contrai o glúteo. LPF, exato, o LPF, então, vai fazer com que a pessoa conheça essa musculatura e Sim, saiba como você ensina ela a trabalhar essa musculatura. Seria mais ou sim. menos isso. Isso, O porque o biofeedback intuito. anorretal, Camila, é com um aparelho de manometria no ânus. Ele mede as pressões. E lá, Uhum. quando eu peço às vezes para o paciente fazer força para evacuar, ele na verdade está contraindo. Então ele não, às vezes, só de ver no gráfico eu falo, não, não é isso que eu quero. Tenta sim, tenta raciocinar mais, concentrando na musculatura lá embaixo. Aí ele começa a ter uma certa propriocepção mesmo, né, a palavra. Então eu acho que Uhum. é muito parecido. Sim, é super importante. Por isso que esse trabalho de equipe multidisciplinar é muito bacana, funciona muito bem, porque é um complementando o trabalho do outro sempre, né? Pronto. E como é que o LPF ajuda, então, para fortalecer o períneo? Então, através dos exercícios respiratórios e posturais, a gente tem essa aspiração das vísceras. A gente não trabalha em si o músculo do assoalho pélvico, porque é muito. Não tem como eu falar para o paciente contrai sua musculatura do assoalho pélvico. É uma musculatura involuntária. Então, através dessa aspiração visceral, a gente fala que existe uma coativação do assoalho pélvico, dos músculos. Então, quando a gente faz um movimento de subida, de aspiração dos órgãos, o músculo do assoalho pélvico, que está ali todo interligado, ele vem junto. E com isso ele vai ganhando o tônus muscular necessário para se ter as funções fisiológicas normais, né? Para manter a continência normal, tanto urinária quanto fecal. Certo. Então, seria uma inspiração profunda, fechando a epiglote e tentando botar a barriga para dentro. Não. Aí é que vai entrar o grande diferencial. Nós fazemos uma inspiração pelo nariz, crescendo o tórax, expandindo caixa torácica, movimentando o diafragma para baixo. E quando a gente solta, a gente faz uma exalação pela boca. E aí fazemos a apneia, quer dizer, sem ar nenhum na cavidade, totalmente em apneia, nós fazemos a aspiração visceral. Por isso que não tem problema de aumentar a pressão intraabdominal. Não tem problema de aumentar a diástase, de dar hérnia, porque nós não temos a resistência dentro do abdômen. Nós estamos numa apneia expiratória.
Então, a gente tira todo o ar da cavidade, o diafragma vai lá para cima na cúpula do pulmão, e aí a gente faz a aspiração da víscera. As primeiras aulas do LPF, ela é muito chata, porque é muita informação, é muita correção respiratória e postural. Depois a gente consegue evoluir bem, mas as 2, 3 primeiras aulas a gente tem que frisar muito isso, porque se você fazer uma ativação com ar dentro da cavidade, a gente vai ter uma resistência, que é o que usualmente a gente vê na academia, nos crossfit, nos exercícios de resistência, que aí aparece a diástase abdominal, a perca de urina. Quem faz crossfit tem muita perca, porque aumenta a pressão intraabdominal. Então, o LPF ele vai trabalhar toda essa questão. É uma inspiração pelo nariz e uma expiração pela boca. E aí fazemos a apneia. Então, a gente não tem pressão nenhuma nessa cavidade. Excelente. Então, aí com isso eu consigo trabalhar a musculatura do períneo, ela subir, né, com essa pressão negativa. Isso, ela faz essa coativação, né? Através dessa aspiração, ela vem junto o períneo. E aí ela vai se fortalecendo e ganhando tônus para se manter. Pronto. Aí entra a outra indicação que a gente ia conversar, então, para incontinência urinária. Pacientes que teve diversos partos, consegue melhorar aquelas que têm até uma pelve mais destruída, mas por conta de partos normais, tudo. Eu sei que, assim, melhorar 100% não consegue, mas dá uma qualidadezinha de vida para ela, para se conhecer melhor, para conseguir essa correção? Dá sim. Eu falo muito, o LPF é 90% o paciente fazer. Porque é tônus, é fortalecimento. Então, é igual à academia. Se você não faz, não pratica, você não consegue evoluir. 10% é a minha parte, que é passar o conhecimento e a técnica. A maioria das minhas pacientes que chegam com relato de incontinência urinária, normalmente na terceira sessão, elas já relatam que elas não estão tendo perda de urina, nem no esforço, nem nas rotinas diárias. Elas ainda usam o absorvente por segurança, mas elas relatam que já não tem tanta perda como antes do exercício hipopressivo. Então, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, a vida social, a vida sexual também, porque muitas mulheres param de namorar, porque perder urina não é normal, não adianta, né? A gente tem que falar sobre esse assunto, eu acho super importante, porque ainda é um tabu na sociedade essa questão da perda de urina, né? E a mulher, ela fica muito constrangida. Eu vejo que elas têm muita vergonha. Eu sou mulher e mesmo assim elas têm vergonha de falar isso. Então a gente consegue melhorar muito essa questão da incontinência. Se eu parar de treinar, vai voltar tudo? Provável, né? É igual a academia. A gente para de malhar o músculo, apesar de ter um efeito memória ali, que quando você volta a treinar rapidamente, ele ganha o tônus, mas ele vai ficar flácido de novo, né? Então, dependendo Excelente, do caso, Camila. a gente precisa de muitas intervenções. Aí eu preciso da eletroestimulação junto também. Então, depende de cada caso, mas a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida da paciente. Pronto. Essa questão é importante porque eu trabalho com assoalho pélvico, mas com a parte de incontinência anal, né? A musculatura ali é praticamente a mesma, que dá a volta no ânus, na vagina da paciente, tudo. E o histórico é semelhante, muitos partos, ou lesão iatrogênica de parto, uma série de coisas, né? Que casa com o que eu faço no biofeedback anorretal, que com a sondinha ali, dentro do ânus da paciente, ela se conhece, começa a fazer os esforços. Primeira coisa que eu faço ela perceber é quando o reto dela está cheio, porque o reto, o normal é ficar vazio, mas na hora da evacuação ele enche, né? Aí essa paciente perde gases, perde fezes por conta disso, de não ter essa percepção. Como na ponta da minha sonda tem um balão, que eu encho ele com água, o paciente vai ter uma sensação quando ele estiver
repleto, vamos falar assim, dentro do que o ânus, do que o reto dela aguentaria. Uhum. Aí ela tem aquela sensação, falou, ó, quando você estiver em casa, tiver essa sensação, vai para o banheiro, senão você vai ter escape, vai ter perda. Então o paciente vai começar a se conhecer um pouco melhor. E com os exercícios, que aí o biofeedback geralmente são 10 sessões. Ele vai comigo uma vez por semana, faz os exercícios com balãozinho, olhando o gráfico junto comigo, e vai treinar em casa todos os dias, porque esse treinamento vai recrutar novas fibras, que o que lesou a parte de inervação, lesou, não tem muito o que a gente pode fazer. Porém, se a gente recrutar novas fibras que estavam ou pouco usadas, né, ou não usadas, ela começa, vamos supor, conseguir segurar 80%, 90% das vezes, ou então começa a perceber quando está cheio, vai fazer exercícios todos os dias em casa, comigo uma vez por semana para eu ver se está fazendo corretamente. O resultado é excepcional. Às vezes precisa da eletroestimulação, que aí eu tenho que ter uma fisioterapeuta junto, né? Então eu vejo muita associação e que tem indicação para os meus pacientes, entendeu? Com certeza, porque quanto mais a gente trabalhar esse músculo, melhor para o paciente, né? Ele vai recrutar mais fibras, as fibras que estão lá disponíveis vão ter mais força para manter os esfíncteres também. Então, ele vai ter cada vez mais qualidade. É unir as forças de verdade mesmo, para a melhora do paciente. Excelente, excelente. E você me disse também que melhora o intestino. Como que é isso? Então, primeiro pela movimentação da própria respiração, né? Quando a gente faz os ciclos respiratórios, a gente já está ali movimentando toda a parte visceral. Então, a motilidade do intestino, ela já aumenta, né? O bolo fecal, ele já vai caminhar um pouquinho mais rápido por conta do exercício. E através da expiração prolongada, a gente consegue também a ativação de nervo vago. E o nervo vago, você que é super estudioso desse assunto, vai falar muito bem dos neurônios que estão ali presentes, das informações que ele leva até o cérebro e que vai dar o comando, né, de ir ao banheiro, do momento exato dessa necessidade. Então, através da movimentação do próprio exercício, da respiração, que a gente até orienta que a expiração seja maior do que a ins, porque assim ela consegue ativar mais o nervo vago, né? Você me corrige se eu estiver errado, porque você Não, tá perfeito. é o titular nesse assunto. O nervo vago, ele tem terminações no intestino que são perceptoras de pressão. Então, de acordo com essa pressão, ele vai estimular ou não a motilidade. Por isso que você falando aí, eu só imaginei o tanto que realmente vai ativar o nervo vago, porque a evacuação é parasimpática. Você tem que estar tranquilo para evacuar. Isso aí é o básico, porque grande parte das fibras do nervo vago são parasimpáticas, que é para digestão e para evacuação. E você fazendo esse estímulo nesses baroreceptores que ele tem em todo o intestino, eu acho que explica muito daquela parte que eu expliquei dos exercícios respiratórios, acupuntura, até dança, caminhada, exercício, tudo isso vai movimentar as vísceras, né? Que elas vão passar uma na outra e estimular esses baroreceptores. Perfeito. Sim, e a gente até orienta, quando for ao banheiro, relaxar a musculatura, porque o pessoal tem costume de ir no banheiro e querer fazer força também, né? Às vezes, quando não tem a liberação total das fezes, sente que ficou um pouquinho preso. O que eu falo? Tira toda a roupa, tira a calça, tira tudo. Se tiver um banquinho, melhor ainda, ou pega a lixeirinha mesmo, apoia os pés, relaxa essa musculatura de perna, de pelvis, de tudo, para ter uma evacuação mais eficaz e para não aumentar a pressão intraabdominal, porque às vezes o pessoal quer fazer força
E aí piora tudo, porque quando a gente faz a força, aumenta a pressão intraabdominal, e aí eu tenho uma ativação do transverso, do músculo transverso do abdômen. E quando ele ativa, ele faz uma espécie de uma cinta, de um corselet. Então, ali virou um monte de forças opostas, né? Tentando sair, o transverso apertando e nada funcionando. Sem contar, Camila, sem contar com o pubo retal, que é o que abraça o reto, né? Se você está fazendo força errado, ele não vai relaxar, o reto não vai retificar. O normal é o ânus não ter, o ânus e o reto não ter fezes quando você não vai evacuar. Se tem, igual o pessoal que gosta de sexo anal, tudo, fala, tem que limpar. Teoricamente, ali não tem que ter sujeira, não tem que ter resíduo, porque esse músculo, quando você não vai evacuar, ele fica contraído. Uma pessoa que tem uma evacuação normal, ele relaxa, retifica o reto e o cocô desce. E até foi uma conversa que eu tive recentemente com uma nutricionista, que ela, gente, eu já fiz de tudo, melhorei a alimentação, hidratação, faço modulação intestinal nessa paciente, e ela não evacua. Aí eu falei para ela, pede uma manometria no retal. Estava lá, contração paradoxal do pubo retal. É mais comum do que todo mundo imagina. 1 em cada 4 mulheres com intestino preso é por conta de incoordenação dessa musculatura. Por isso que eu acho que você ajudaria muito com os exercícios para esses pacientes. É o que a gente fala do conhecimento do corpo, né? De saber os músculos, quais estão ali naquele momento trabalhando. Então, quando você se conhece, quando você faz os exercícios de uma maneira consciente, tudo funciona. Eu falo, quando for fazer LPF, são 5 minutos. A aula por semana são 20 minutos para quem quer aprender a técnica e treino todos os dias 5 minutos em casa. Então eu falo, tem um momento seu, tranquilo, para você fazer de forma consciente. Não adianta querer fazer todos os exercícios e não prestar atenção. O mais importante é você fazer de uma maneira consciente, sentindo tórax abrir, costelas abrir, aspiração diafragmática. Tanto é que eu não falo muito de períneo nas primeiras aulas. E elas sempre falam, nossa, eu senti puxar um negócio aqui embaixo. Porque elas começam a perceber a ativação de períneo. E aí sim eu vou falando um pouquinho mais dos músculos, dos grupos individuais. Pronto. A Adriana está perguntando as indicações da manometria. As clássicas, tá? Intestino preso. Todo paciente que tem intestino preso tem uma indicação formal de fazer uma manometria. Tá? Isso aí eu acho que pouca gente sabe, né? Perda de gases e fezes sem sentir, já é um motivo para ver a questão da hipotonia, da perda de inervação. Na manometria a gente consegue confirmar ou descartar doença de Chagas, porque mostra que o reto porque o reto é um órgão sensitivo, gente. Esse exame me mostra essa sensibilidade. Se perdeu a sensibilidade, na doença de Chagas, o tripanossoma vai destruindo os plexos nervosos ali. E a manometria me mostra isso muito bem. Todo pré-operatório de doença orificial, de hemorroida, paciente que tem fissura anal, tem que fazer, já aconteceu de paciente meu, que já operou o ânus com outros colegas, já teve muitos partos, e estava com hemorroida e queria operar. Fiz a manometria, mostrei para ela o quão fraco estava aquela musculatura, que às vezes a continência dela, segurar o cocô, a hemorroida estava ajudando, e se eu tirasse, ela ia começar a perder fezes, e a culpa ia ser de quem? Minha. O último a mexer é quem está com a culpa, né? Passei para ela 10 sessões de biofeedback, ela foi contrariada, porque os outros médicos não pediam, já foi me operando, o que é isso? Aí ela conheceu musculaturas que ela nem sabia que existia, fez as 10 sessões, fez o treinamento em casa. Ela treina até hoje, tá? Porque eu falo, é para a vida inteira. Aí ela voltou, eu mostrei a manometria de antes e de depois do biofeedback. Ela não acreditou, tanto de músculo, de fibras, que ela conseguiu recrutar. A força era outra, o gráfico era outro. E operei, ela ficou bem e hoje me agradece. Então,
tudo é fisiologia, gente. Tudo a gente tem que ver, e cada caso é um caso. Não tem E você fez como todo um tentar trabalho antes generalizar. da cirurgia, né? Você preparou essa paciente, devolveu tônus para ela, para depois ir para uma cirurgia também. Então, a Fora o reabilitação autoconhecimento. dela, ela vai Verdade, reabilitar muito mais rápido. Tem alguns estudos que verdade. mostram que paciente na cesárea se vê um tônus muito mais forte e após, quando volta a treinar o LPF, também rapidamente tem todo o fechamento, não apresenta diástase abdominal, como a maioria das gestantes apresentam, tudo pelo tônus muscular, né? Exatamente. Aí uma coisa que eu achei curioso, né, que até tenho uma ideia de como seja, como que o LPF ajuda na concentração? Então, a mesma questão, a respiração, né? Primeiro, quando você tem um tempo para você que você consegue respirar de uma maneira tranquila, oxigenar seu cérebro, aumentar a irrigação e ativar também nervo vago, você consegue ter uma função cognitiva melhor. Por isso que a gente sempre fala da expiração ser maior do que a ins, para ter essa ativação e essa liberação também. E Então aproveitar esse momento. parecido com uma yoga, parecido Sim, com técnicas sim, o LPF respiratórias de ele é exercício. derivado da yoga, né? A respiração dele ele é derivada da yoga. Então é aquele Excelente. momento E que tem, você vai conseguir oxigenar, trabalhar suas ideias, formular suas atividades ali do dia com mais sangue na região, né? Uma troca mais efetiva mesmo. pronto. Então explica muita coisa. Tem estudos que mostram que a yoga melhora a ativação do nervo vago. O pessoal tem que entender que ativar o vago, na verdade, é bom, porque você está ativando o parasimpático, que é o que ajuda na digestão, produção dos sucos digestivos e na evacuação. Né? Você tem que estar tranquilo para conseguir fazer cocô, Sim. senão, estressado, você não faz cocô, não. Então, Não, isso e aí, nem toma decisão importante também. Você não resolve nada estressado, né? Então, quando a gente está pronto. calmo, a gente fala de uma maneira pausada, consegue formular as informações, as frases corretas, tudo funciona melhor, até ir no banheiro. Pronto. Então aí dá para fazer essa ligação com a ansiedade. Por que que melhora a ansiedade? Porque a ansiedade é totalmente simpático. E o nervo vago é parasimpático, é para opor ao simpático. Então, realmente esses exercícios vão ajudar a melhorar a ansiedade, deve ajudar a dar um sono mais reparador se fizer esses exercícios próximos de dormir. Só vejo coisas boas, só benefícios mesmo. Não tem ninguém aqui em Brasília que faz isso, não? Vou ter que mandar para você, para Goiânia, todos os meus pacientes. Tem em Brasília, mas olha, tem a opção online também. Quem quer fazer o LPF, eu tenho a opção de fazer online também. É claro que o presencial ele é muito melhor, não tem nem comparação. Você está ali, você está perto do paciente, mostrando, ele é muito diferente, mas até pelo cenário atual que nós estamos vivendo, o online, ele veio para fazer toda a diferença. Nós fizemos grandes reajustes nessa técnica do LPF, nós tivemos muito treinamento nessa pandemia. Eu já trabalhava online com pacientes que moram fora de Goiás, fora do Brasil, mas aumentou demais a procura. Até pacientes que iam na clínica, hoje em dia preferem o online por segurança mesmo do momento, né? E eu pergunto para elas, eu questiono como que é, porque elas já têm a experiência do presencial e do online, e elas falam que dá para fazer a técnica tranquilamente. Mas no online Pronto, eu falo que eu treino muito mais, porque eu tenho que fazer junto, né? O online, para elas verem a postura, tudo, a aspiração visceral. Então eu estou treinando praticamente várias vezes ao dia o LPF em mim, mas ele é pronto, maravilhoso. E eu escuto, eu falo para elas, escutem o seu intestino no momento que vocês estão fazendo o LPF, porque ele conversa demais, demais. E é fazer a técnica e ir pro banheiro. Não tem jeito.
Funciona mesmo. Entendi. Pronto. Eu estou pensando aqui que eu tenho um grupo de WhatsApp de pacientes minhas que fazem modulação intestinal comigo, que é intestino preso, intestino irritável, tem diversos tipos de pacientes ali, mas que está fazendo o meu protocolo de modulação intestinal. Dentro desse grupo eu tenho uma nutricionista, eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma endocrinologista, eu tenho um preparador físico ali, sabe? Que, vamos dizer, o paciente tem a opção de tirar dúvidas ali no grupo, pode usar essa opção, pode usar os serviços do profissional, chamar ele em off, tudo. Se você me daria a honra de eu te pôr nesse grupo, caso tenha alguma pacientinha que se interesse, você estaria ali para... Será um prazer trabalhar com você. E eu sou super fã dessa equipe multidisciplinar, né? Eu trabalho há alguns anos aqui em Goiânia, na Rio, que é com a doutora Adriana, que está até aqui nos assistindo, que é nutróloga, o esposo dela que é nutrólogo, medicina do esporte, temos geneticista, nutricionista, e funciona muito bem, porque o paciente ele já é cuidado todo na clínica. Então, é maravilhoso quando a pessoa se sente segura, ela se sente assistida. Inclusive, nós vamos iniciar na segunda, tem um grupo novo, o projeto You Can Heal também, que vai ter toda essa abordagem de mudanças de hábito, que é o que mais a gente preconiza na clínica. A gente não fala em emagrecimento, não fala em perder peso, não fala em estética, porque tudo isso é uma consequência boa. Se você se alimenta bem, se você dorme bem, se seu intestino funciona, você faz atividade física, faz a prática do LPF, não tem como você não emagrecer e não ter uma estética boa. É impossível, a não ser que você tenha uma alteração metabólica e uma doença muito séria, né? Mas para a maioria funciona e é um projeto maravilhoso também de mudança Mas de hábito. Mesmo esses pacientes com várias doenças, à medida que vai desinflamando, eu costumo falar isso para os meus pacientes. Você vai emagrecer, mas isso é um efeito colateral da sua desinflamação, né? Alguns diminuem medicação, diabéticos que tomam 3, 4 remédios, passa a tomar um só. Então, é maravilhoso, gente. Mudar vida, mudar hábito das pessoas e passar a responsabilidade para elas, né, Camila? Porque eles têm que parar de terceirizar a saúde e procurar quem quer ajudá-los a trilhar o caminho certo, né? Eu falo que nós somos o caminho, né? O final vai depender do paciente. Ele tem que querer. Nós não somos o milagre que eles tanto buscam. Não adianta ir na clínica. Você pode participar de 1000 projetos, de 1000 grupos. Se você não quiser isso para a sua vida, ninguém vai fazer por você. Não sou eu, não é você, não é nenhum profissional que vai fazer isso. E esse momento que a gente está vivendo, a gente está vendo, né, os artigos mostrando que pacientes acima do peso apresentam mais probabilidade, imunidade baixa, coisa que a gente fala há tanto tempo e hoje as pessoas estão vendo isso diariamente nas mídias, né? Se falar em qualidade de vida mesmo. Verdade. A consciência, né? Que as pessoas têm tanta dificuldade. E é tão simples, né? É tão fácil de conseguir, é mais fácil do que você tomar um remédio, de comprar remédio, de gastar com isso. É gastar na sua qualidade de vida mesmo. Verdade. Camila, te confesso que nem eu sabia que ia ser tão boa essa live, viu? Porque eu imaginei, tem muito assunto, né? Tem muita assunto coisa que dá para relacionar. Que eu não dominava, porém que está bem atrelado ao que eu faço. Eu nem sabia que tinha mais essa arma, né? Mais esse arsenal para a gente tá utilizando aí, né? Tipo um cinto de utilidades para a gente estar tendo mais uma arma para ajudar, né? Para impactar uma vidinha a mais, né? Vamos falar assim. Eu sempre peço para os meus convidados, Camila, dicas de livros. Não precisa ser necessariamente da sua área, livros que mudaram sua vida. O que você falaria para a gente? Eu tenho
uma listinha, não uma listona, uma Vamos listinha. lá. Não, Primeiro, o tranquilo. meu preferido, ele é muito técnico, mas foi um livro que mudou a minha vida quando eu estava na graduação ainda. Eu estava no estágio de neurologia e meu professor falou que eu tinha que ler um livro que chamava Exatamente no Centro. Porque eu tentava fazer terapia com os meus pacientes, com os hemiplégicos, né? E eu tentava trabalhar, tipo, vamos lá, mão. E nada evoluía. Ele falou, enquanto você não entender que tudo depende do abdômen, do core, você não vai conseguir evoluir seus pacientes neurológicos. Então, foi um livro que me impactou, primeiro, pelo jeito que ele falou, segundo, que foi difícil de achar esse livro, e terceiro, que eu vi que realmente tudo é abdômen. E aí, por isso que me puxou para o exercício hipopressivo também. Porque eu percebi que o meu corpo não tinha um abdômen forte. E eu não passei por nenhuma gestação, eu não sou obesa, eu não tenho problema de diabetes, eu não tenho nada. Então, nada justificava. Então, foi um livro, Exatamente no Centro, que já mudou logo na graduação. Depois, um livro para a vida, assim, que eu achei que foi muito bom, do Abílio Diniz, que chama Caminhos e Escolhas. E que realmente eu entendi que tudo na nossa vida nós temos a opção do livre-arbítrio, que a gente pode escolher o nosso caminho, e eu escolhi um caminho, eu acredito que foi bom para a minha vida, que eu tenho qualidade, que eu tenho uma formação, que eu tenho uma profissão, que eu amo o que eu faço, e que eu sou feliz assim. E tem um que eu li até há pouco tempo, que mais direcionado para os atendimentos, que é o Jeito Disney de Encantar os Clientes, que eu achei fantástico. Eu mesma nunca tive vontade de ir para a Disney. Tive quando era menina, assim, mas não tive oportunidade, não fui e passou à vontade. E eu falo que hoje em dia eu tenho vontade de ir só para ver isso que eles incorporaram ali e que é maravilhoso. Tudo é para o cliente, tudo eles pensam nas pessoas, não pensam na empresa. E isso funciona de uma maneira absurda. Tanto é que quem vai sempre tem vontade de voltar mais de uma vez. E é isso que eles falam, que a gente tem que encantar o nosso cliente. E eu tô lendo atualmente O Poder do Hábito, que é o que a gente fala, né? Se você não Excelente. mudar essa chavinha, nada vai acontecer na sua vida. E tudo é possível quando a gente quer, né? Pronto. Substituir os gatilhos, né? E as recompensas, mudar coisas ruins, põe coisas boas no lugar. O cérebro, ele é treinável, né? É, Esse livro é excelente. com certeza. Tudo que a gente se propõe a fazer com vontade, a gente consegue. Tudo é possível, né? Eles falam que a partir de tantos dias você já incorporou aquilo, já faz parte do seu hábito. Assim como comer, dirigir, tudo vira hábito. Muitas pessoas me perguntam se eu treinava o LPF todos os dias, quando eu fui fazer o meu curso, o meu treinamento. Eu confesso que não, porque até eu tive uma certa resistência de início. Eu falava, gente, será que esse negócio vai resolver? Que loucura é essa, né? Ficar respirando, puxando víscera aqui. E com o tempo eu fui treinando, se eu tivesse dedicado, eu teria conseguido uma resposta mais rápida, mas eu acredito que tudo tem o tempo certo para acontecer. E aí eu vi que realmente funciona a técnica e hoje E eu sou aí, uma defensora dela. e aí você sentiu o poder do hábito. Senti o poder do hábito. Tanto é que hoje, às vezes eu tô lavando louça ou escovando meu cabelo, eu já tô em ativação, eu já tô fazendo a respiração, eu já entro no automático. De repente eu tô ali fazendo aquele processo todo do LPF, que é É, o que eu falo para o cérebro, ele gosta de rotinas, né? Então, é, por que não programar boas rotinas para o nosso cérebro, né? sim, sim. Quando eu falo da técnica, a grande maravilha do exercício hipopressivo é te possibilitar realizar onde você estiver. Se você estiver na roça, na praia, em casa, dentro de um banheiro pequenininho, você consegue fazer
o exercício hipopressivo, porque você não precisa de muito espaço, você não precisa de roupa, você não precisa de material, você não precisa de nada, a não ser a sua disposição em fazer essa técnica mesmo. Então, nós temos E a opção de fazer de uma pé, pergunta, sentado, Camila, deitado. Pode uma falar. pergunta que me surgiu aqui na cabeça. Por ser exercícios respiratórios, de puxar essa musculatura, etc. Ajuda também mulheres que têm problema para ter orgasmo, mulheres que têm dor na relação sexual. Sim, ajuda. Tudo pela questão do períneo, né? Porque a gente faz esse fortalecimento. Então, um paciente que tem dor, que tem alguma disfunção do assoalho pélvico, né? Algum problema, a gente consegue melhorar sim. Pela irrigação também, tem toda uma melhora aí. Na parte venosa, Excelente, linfática. A Rosilene está perguntando o que excelente. significa LPF. Rosilene, Low Pressure Fitness, que na tradução é exercício sem ar na cavidade abdominal, exercício hipopressivo. Sempre a gente tem que pensar no exercício sem ar, de baixa resistência. Excelente. Então vamos lá, Camila, para fechar, como que o pessoal te encontra, fala dos seus projetos. Então, o que a gente vai lançar agora, segundo, que vai iniciar, é o projeto da YouHeal, né? You Can Heal, que é essa mudança de hábitos mesmo, que serão 7 profissionais, serão 3 meses de acompanhamento pelos 7 profissionais. Nós teremos grupos exclusivos para essas pessoas. Temos nutrólogo, nutricionista, geneticista, eu de fisioterapeuta que vou estar dando o LPF semanalmente para o pessoal do grupo. E todo esse trabalho de mudanças de hábito, de qualidade de vida, de ensinar mesmo, né? Ninguém quer forçar ninguém a nada. Se você quer fazer parte desse projeto, é para melhorar a sua vida, que você esteja disposta e começa segunda-feira, então as inscrições se encerram amanhã, para quem quiser, no Instagram da YouHeal, tá? Tem lá um link para fazer essa inscrição. São 3 meses de acompanhamento. O outro projeto é o LPF online, que aumentou demais agora, tanto é que a gente colocou ele nesse projeto da YouHeal também, e continuar aí nessa caminhada, estudando sem parar, cada vez mais associando essa técnica, relacionando com outras profissões, que é maravilhoso isso, essa medicina integrativa que a gente fala, que é ótimo. Aí, Excelente. tem alguém me perguntando se depois da técnica aprendida pode ser feita sem ajuda. Sim, pode, esse é o objetivo. Eu não quero que O vocês fiquem objetivo é desmamar, né? Soltar ele, grudar agora é comigo a vida você. inteira, não. O que a gente faz? A gente faz alguns meses de acompanhamento, depende da necessidade, do objetivo, né, do low pressure. E depois que a paciente já entendeu a técnica, já consegue fazer as correções posturais necessárias, ela tá livre. E aí, de vez em quando, alguma me procura e fala, tem algum exercício novo, alguma postura nova? Tem, vai lá, faz uma aula ou outra. E aí a gente vai sempre atualizando também. Eu procuro sempre dar uma aula no Instagram, porque muitas pessoas não conhecem ainda a técnica. Até hoje cedo eu fiz uma aula, sempre que possível, que eu tenho disponibilidade na agenda, eu marco uma aulinha ao vivo no Instagram para as pessoas conhecerem mesmo, entenderem o que é a técnica, né? Então, quem quiser fazer uma aula, quem quiser ver no meu Instagram, tem até algumas gravadas, doutora DRA.camila, com C e 2 L's, Baquim, tá lá, toda a técnica, todo o conhecimento disponível. Perfeito. Muito Certo? grato pelo seu tempo, pela sua atenção, para os meus espectadores. E vou te colocar lá no grupo dos meus pacientinhos de modulação. Com certeza. Fica com Deus. Gratidão sempre. E carpe diem. Tapedinho, obrigada pela oportunidade, foi ótimo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Com Deus. Tchau, tchau. Até mais, tchau.